Bem-vindos a mais um episódio do BRM News, hoje quinta-feira, dia 22 de maio, entrando na reta final dessa semana. E reforçando que esse podcast diário que traz para você um compilado com as principais notícias sobre os mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella, estou com meu colega hoje, João Dallapiccola. Fala aí pra gente, João, o que a gente tem de notícia hoje? Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar o episódio falando sobre o destaque aqui no estado do azeite capixaba. Vamos falar sobre um investimento super relevante que a ES Gás também está realizando aqui no estado nesse ano, além ainda do cenário político e do orçamento que está sendo discutido para esse ano de 2025. É isso aí, João. E o Espírito Santo é destaque internacional. O azeite Altoé, produzido em Afonso Cláudio, nas Montanhas Capixabas, ganhou 2 medalhas de ouro no concurso internacional Olive em Istambul, na Turquia, nesse ano. Os premiados foram 2 azeites dessa empresa e é a primeira vez que o estado recebe esse reconhecimento global. E Leonardo Altoé é o produtor responsável e começou o cultivo das oliveiras em 2018. Atualmente, a produção ainda é pequena, mas já demonstra um enorme potencial, com a primeira remessa quase totalmente vendida ao longo da primeira semana. Além disso, nós temos também investimentos importantes chegando à infraestrutura energética aqui no estado. A ES Gás anunciou um investimento de R$1 bilhão nos próximos 5 anos. Apenas esse ano, em Vila Velha, serão quase 20 quilômetros adicionais de rede, atendendo a 5 mil novos clientes. As obras usarão tecnologia de perfuração direcional para evitar qualquer tipo de transtorno no trânsito e também ao meio ambiente. A expectativa é que até 2030, a empresa pretende ampliar a rede em 480 quilômetros e conectar mais de 92 mil consumidores e 30 novas indústrias aqui do estado. É um investimento extremamente estratégico que reforça o desenvolvimento econômico aqui do Espírito Santo. É isso aí. Para fechar os destaques capixabas, um dado econômico importante: o Espírito Santo registrou em 2024 a maior renda mensal domiciliar per capita da história, chegando a R$ 2.068, um crescimento equivalente a 13,8% comparado a 2022. Uma demonstração clara da recuperação econômica que beneficia diretamente as famílias capixabas. E esse número, inclusive, coloca o estado no destaque do cenário nacional. A combinação política fiscal estável, investimentos privados e um ambiente de negócios mais maduro tem gerado frutos concretos para a vida do capixaba. Agora, mudando um pouco de pauta e falando sobre o cenário nacional, hoje o governo federal anuncia um contingenciamento do orçamento de 2025, buscando cumprir as regras fiscais. O movimento ele vai ser feito pelo ministro Fernando Haddad e Simone Tebet, do Planejamento e ministro da Fazenda, que vai ser algo inédito feito por esse governo. Estima-se um congelamento aproximadamente de 15 bilhões de reais. Há também uma expectativa de um eventual novo leilão de petróleo que possa arrecadar mais, cerca de 20 bilhões de reais, e eventualmente aliviar o orçamento para esse ano de 2025. Essa é uma estratégia do governo para evitar o aumento de impostos, já que enfrenta extrema resistência do Congresso. Ainda no campo econômico, o presidente Lula assinou ontem uma MP que reforma o setor elétrico, ampliando o desconto nas contas de luz para consumidores de baixa renda. E agora, consumos de até 80 kWh serão gratuitos, beneficiando diretamente cerca de 60 milhões de pessoas, e essa medida entra em vigor já a partir de junho. E essa decisão ela vem no momento em que o governo busca ampliar a sua base de apoio popular e deve ter efeitos relevantes tanto no alívio financeiro das famílias quanto na conta de subsídios pagos pelo setor como um todo. Com certeza essa é uma medida que vai em linha para tentar diminuir a desaprovação do governo, que está elevada já há algum tempo, e ano que vem, lembrando, é um ano eleitoral. Além disso, esse tipo de medida vem preocupando o setor elétrico, principalmente entre os consumidores do Mercado Livre, que no final do dia é quem está esperando pagar essa conta. O governo afirma que esse tipo de redistribuição visa tornar mais igualitária a participação dos subsídios sociais. Agora, no campo de petróleo, a Petrobras informou ao IBAMA que a sonda responsável pela perfuração da margem equatorial chegará ao litoral do Amapá no final de junho. Essa etapa é essencial para a conclusão do licenciamento ambiental. Exatamente, João. E a ministra Marina Silva, ela ressaltou que a decisão final sobre a exploração de petróleo é do Conselho Nacional de Política Energética. A Petrobras já garantiu investimentos de aproximadamente 17 bilhões de reais na exploração da margem equatorial até 2029, representando cerca de 6% dos investimentos totais previstos pela companhia. É um movimento muito relevante, a bacia é muito importante e que eventualmente pode ajudar o desempenho da empresa nos próximos trimestres. Agora, mudando de assunto, outro tema que está preocupando muito atualmente é a questão do INSS. A fila de espera por benefícios atingiu um novo recorde histórico, com mais de 2,7 milhões de pedidos acumulados. Além disso,
estima-se um impacto adicional de 6 bilhões de reais nos pagamentos atrasados e um custo extra anual na ordem de 27 bilhões. Realmente é um cenário muito crítico e que com certeza vão fazer preço nas próximas pesquisas de avaliação do governo. Agora, na outra pauta de política nacional, tivemos um depoimento extremamente impactante do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. Segundo ele, havia até mesmo os planos de ação militar para eventualmente manter Bolsonaro no poder, que foram descartados após uma firme advertência dos comandos militares. João, realmente é uma revelação muito séria. E agora, indo para o cenário internacional, o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o ministro Alexandre de Moraes pode sofrer sanções nos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. Isso reforma ainda mais as tensões internas e externas envolvendo o judiciário brasileiro. O cenário político segue polarizado e esse tipo de sinalização externa joga luz sobre o quanto as instituições brasileiras estão sob observação, tanto dentro quanto fora do país, e a busca por equilíbrio institucional será o grande desafio até 2026. Bom, e com essa notícia nós caminhamos para o encerramento de mais uma edição do BRM News. Não deixem de nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ficar por dentro de todos os podcasts que ainda vão sair ao longo da semana. Amanhã vai ter um episódio novo do You Investor, às 11 horas da manhã, com a Janaína Faria e a Carolina daqui da Apex, para falar sobre o planejamento e desenvolvimento em imóveis e negócios. Então a gente agradece a sua audiência, lembrando que amanhã também, além desse episódio, a gente tem mais uma edição do BRM News, que acompanha você todos os dias aqui pela manhã, e a gente deseja para vocês uma ótima semana e ótimos negócios. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.